Queridos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 12, dando continuidade à série no livro de 1 Samuel. O título dessa pregação é A Unção dos Justos. Diz assim o texto: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Então, trazendo essa questão do título, né? Essa palavra, unção, né? Essa é uma palavra que sempre a gente escuta dentro da igreja, né? Especialmente quem faz ou fez parte de uma igreja pentecostal, né? Você fala assim: olha, esse cara tem unção, né? Esse cara tem unção. Então, a gente escuta essa palavra desde sempre dentro, né, do nosso contexto cristão, religioso, né, denominacional. Algumas denominações fazem muito pouco uso deste termo, né? Mas essa é uma questão que sempre aparece para nós, essa palavrinha, e a gente sabe o que significa, afinal de contas, o que é unção, né? O que eu posso dizer, o que é um cara ungido, né? Como que eu defino alguém que é ungido de alguém que não é ungido, né? Aquela história que eu já contei para vocês, né? Teve alguém que disse que a minha pregação era muito boa, mas a minha oração era muito fraquinha, né? Então, assim, o Pipo talvez seja ungido na pregação, mas desungido na oração, né? Talvez eu precise de mais unção quando eu oro. Obviamente que isso aí, né, é algo que a gente não tem como levar a sério, né, esse tipo de comentário, mas alguém, né, pode olhar para isso, olhar para você, e de repente, se a tua oração ela não tem uma certa entonação, um certo nível, ou a pregação talvez seja um pouco mais de cunho teológico, e ao invés de eu ficar aqui gritando, né, erguendo a minha voz, talvez você possa olhar e falar: esse cara não tem unção, entendeu? E a gente pode definir um cara que tem unção, um cara que está lá berrando no microfone. Paulo não está falando coisa com coisa, mas ele é ungido porque ele grita, né? Se ele grita, aí ele é ungido, né? Se ele fala em línguas, ele é ungido. Se ele não fala em línguas, logo ele não é ungido. Então, eu nem sei se eu coloquei essa definição ali no slide, mas a unção, o termo ungir, ou a palavra unção, ela é uma delegação, ela é uma autorização, ela é uma providência. Ela pode ser definida assim: quando Deus unge alguém, Ele está dando para essa pessoa o poder, a autoridade, a capacitação para exercer aquilo pelo qual ele está sendo ungido. Então, essa palavra hebraica, né, Machia, no Antigo Testamento, significa unção, que é de onde se origina a palavra também Messias. Então, a palavra Messias, ele significa o ungido. Então, Jesus era o ungido. Então, ele era aquele que, por definição, era o detentor da unção máxima, da autoridade máxima, da capacitação máxima, de tudo aquilo que poderia ser exercido dentro do ministério. E aí a gente vai falar quem que recebia essa unção no Antigo Testamento, que vai estar lá. Os sacerdotes recebiam a unção sacerdotal, né, para exercerem o ministério sacerdotal. Os reis recebiam a unção para reinar. Então, nós vimos lá em Saul, que Saul recebe a unção para reinar, porque o rei ele ocupava esse papel, que era representar a autoridade de Deus. Nós estamos falando do rei em Israel. Apesar que a gente também falou que toda autoridade vem da parte de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Amém?
nós discordando da autoridade ou não, e com certeza, quando Paulo fala isso no contexto em que ele está falando, o que ele está dizendo ali, Roma era dominado, né, pelos Césares da vida, e esses caras não eram pessoas legais, né? Apesar que a democracia nasce ali da parte dos romanos, a parte que era dominada, a coisa não era bem assim. Então, essas pessoas tinham certa dificuldade de compreender, na ótica de Paulo, o que Paulo estava falando, né? Como assim? Foi Deus que deu autoridade para esses caras? Na ótica de Paulo, sim. E também os profetas recebiam também a unção da profecia. Então, nós vemos que esses três aspectos da unção, essas três categorias que recebiam a unção, todas elas também estavam em Cristo. Então, Jesus era o sacerdote, o sumo sacerdote por excelência, ele é o rei dos reis, e ele também era profeta. Ok? Certo? Então, em que implicava esta unção? Então, a primeira coisa era separação oficial para o serviço divino. Ok? Como eu falei, o profeta, ele tinha esse papel que vinha da parte de Deus. Deus falava por meio do profeta. Então, o profeta, ele era a boca de Deus. Ok? O rei recebia a autoridade da parte de Deus para reinar no lugar de Deus, entre aspas, sobre o povo. E o sacerdote fazia essa mediação, que, na verdade, ia ser a mediação que Jesus ia fazer entre os homens e Deus. Ok? Tudo aquilo ali apontava como sombra para aquilo que Jesus ia fazer. Uma observação que é interessante nesse texto, que Davi, quando recebe a unção de rei, aqui da parte de Samuel, fazia 30 anos que Saul, mais de 30 anos, 20 anos mais ou menos, ou até mais, que Saul estava reinando. E Deus não havia tirado dele a unção de rei. Mesmo que Deus chega para ele e fala assim, olha, eu reprovei você, né, na pregação de domingo passado, e depois você assista lá, mesmo que ele tenha reprovado Saul, Saul permanece rei durante 42 anos. Não se sabe qual a idade que Saul tinha quando acontece aquilo que a gente vai ver depois, que é quando Deus tira a unção de rei de sobre Saul. Mas até então, mesmo Saul tendo sido reprovado da parte de Deus, a unção para reinar permaneceu sobre ele até Davi ser ungido rei. Quando Davi é ungido rei, a unção de rei que estava sobre Saul é retirada da parte dele. E Davi passa a ser, mesmo que não estando reinando em um trono, Davi, então, diante de Deus, é aquele que o representa como rei de fato. Mas, ainda assim, Saul permanece reinando durante muito tempo, mas não mais com aquela unção que agora está sobre Davi. Lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 1, quando a gente trabalha essa questão da unção, né, que a gente falou que é o serviço, a separação oficial para o serviço divino, né? É interessante o que Tiago fala no capítulo 3, no verso 1, ele fala assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, olha só o que Tiago está colocando. Tiago está estabelecendo que a unção do mestre é uma unção perigosa. Por que ela é perigosa? Porque sobre aquele que ensina, pesa a unção da responsabilidade daquilo que ele está ensinando. Então, às vezes, a pessoa, eu quero ser pastor, eu quero ser mestre, eu quero estar pregando, eu quero estar ensinando, eu quero estar discipulando, eu quero ser profeta. E aqui Tiago está trazendo, fala assim, olha, cuidado com aquilo que você almeja, cuidado com aquilo que você quer para a sua vida. Você não sabe o que você está trazendo sobre a tua vida.
Tiago está colocando isso. Olha, toma cuidado, porque essa posição, especialmente a posição daquele que ensina, é a posição de quem vai ser mais cobrado. Por quê? Por causa daquilo que ele ensina. Então, essa é a minha responsabilidade aqui todo domingo, a responsabilidade do Lucas, a responsabilidade do Dieter, a responsabilidade do Brunello. Nos domingos em que a gente prega, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente está pregando. Amém? Certo? Eu sempre falo, eu acho que o teólogo em si, aquele que prega, e às vezes eu escuto certas coisas absurdas sendo faladas e sendo ensinadas, mas eu sempre parto do princípio de que essa pessoa não está tendo a intencionalidade, a intenção de ensinar uma coisa herética. Acho que as pessoas, mesmo quando elas ensinam uma heresia, elas estão sendo sinceras naquilo que elas estão ensinando. Entenderam? Ok? Amém? Então, mesmo que eu olhe para aquilo e eu julgo aquilo como uma heresia, se bem que essa coisa da heresia, esses dias um cara falou assim, perguntou para mim sobre heresia. Eu falei, olha, a heresia é uma coisa muito relativa, muito pessoal, muito subjetiva, porque muita gente pode escutar o que eu estou pregando e considerar heresia. Eu acho que não. Eu acho que aquilo que eu ensino é a verdade absoluta. Eu acho que aquilo que eu ensino é a verdade. E eu posso olhar para aquilo que esse cara está me julgando e dizer, olha, isso é heresia. Então fica complicado. E daí quem define o que é heresia? Como é que a gente chega num denominador comum para estabelecer aquilo que é heresia ou não? Eu sempre digo, compete a vocês. Compete a vocês amadurecerem na leitura bíblica, amadurecerem na interpretação bíblica. Isso não é uma coisa que acontece assim, no estalar dos dedos. A própria interpretação, ela é uma coisa que a gente amadurece na vida. Às vezes eu falo para as pessoas aqui que costumam ouvir minhas pregações, né? Tem gente que dorme aí ouvindo pregação minha, né? Acho que a minha voz acalma a pessoa, não sei. Mas tem gente que escuta as pregações de 2008, né? Eu já falei que eu detesto ouvir aquelas pregações de 2008. Eu não gosto de ouvir aquelas pregações de 2008, que é a partir de então que tem as gravações, né, das pregações. Não gosto de ouvir. Eu tenho terror daquilo, né, porque eu acho que amadureci na questão da pregação. Fui amadurecendo. Então, isso também vem da parte de todo aquele que estuda a Bíblia. Como teólogo, eu amadureci. Por quê? Por causa do estudo. Você vai estudando, você vai pregando, você vai amadurecendo a interpretação, você vai amadurecendo a exposição bíblica, tudo isso. Agora, se a gente não faz isso, se a gente não estuda, se a gente não corre atrás para aprender, a gente vai sempre ficar sendo meninos e meninas nessa questão do conhecimento. Amém? Então, assim, todo mundo tem essa questão da responsabilidade. Então, muitas vezes não se pensa nisso, né? Então, eu tenho essa responsabilidade. E eu procuro ensinar a igreja com essa perspectiva, de que aquilo que eu estou ensinando, eu procuro ser o mais bíblico possível, né? Mas também posso errar. E aí, como é que fica a igreja? Por isso que a igreja tem que ser uma igreja que sempre tenha um senso crítico, de verificar, que nem os bereanos. Verifique se aquilo que o teu pastor está ensinando está sendo ensinado segundo as Escrituras. Verifica. Não tenho nenhuma dificuldade de você discordar de mim. Chega, Pip, eu discordo de você. Aí nós vamos para o fight. Vamos para um debate bíblico. E sem problema. E se você me mostrar que eu estou errado, não tenho nenhum problema. A gente teve um debate entre presbíteros esses dias. Cabeça com cabeça ali, ó, né? Alto grau de santidade, né? Os dois presbíteros tiveram um debate teológico. E eu discordei dele numa questão e eu o exortei. Chamei a atenção dele. Falei, olha, aquilo que você falou ali não é isso. E ele bateu de frente comigo. Falei assim,
né, com muito respeito, né, senhor Pipe, tudo, né, submisso à minha autoridade, mas ele falou com todo o respeito, falou, não, Pipe, tá certo, é isso mesmo. Falei, como sim? Falei, deixa eu te mostrar. E ele me mostrou, biblicamente falando, que eu estava errado, naquilo que eu discordava dele, e que ele estava certo. Não tive nenhum problema, queridos, em reconhecer que eu estava errado. Pela primeira vez na vida eu errei. Não tive nenhuma crise de voltar atrás e falar, cara, que legal. E eu não sabia disso. Né? Que é uma questão lá que até então, acho que eu até já tinha pregado em cima desse texto, fazendo essa diferenciação. Se vocês querem saber, para não ficar dúvida no ar, é com relação à parte em que Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? Né? Ali no texto, as duas vezes em que Jesus pergunta para ele pergunta para Pedro se Pedro amava ele de modo ágape, usa a palavra ágape. E Pedro responde duas vezes para ele, eu te amo, só que ele usa a palavra filéu no grego. A terceira vez, Jesus pergunta para ele, você me ama, filéu? E aí o texto fala que Pedro se entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez se ele o amava. E aí Pedro usa o texto, a palavra filéu. Na minha concepção até então, e no grego existe de fato essa diferenciação da palavra amor, filéu, a palavra amor, ágape, no grego existe essa diferenciação. João, quando utiliza as duas palavras, ele não está fazendo diferenciação. Para ele ali tudo é amor e ponto final. Por quê? Porque depois há vários textos em que João vai utilizar a palavra filéu em contrapartida a palavra ágape, da mesma forma. Ele não vai fazer essa distinção. E aí ele mostrou vídeos de teólogos falando, apresentando isso daí. Para mim, até então, era uma novidade. Entendeu? E eu aprendi com um presbítero que é um subalterno. Não é que pode um negócio desse. Né? O pessoal que está nos visitando hoje não leva a sério essas coisas que eu estou falando, tá bom? O cara lá é um arrogante. Não. Então, aqui, aparentemente, a gente tem um conflito entre o ensino de Tiago com o ensino de Paulo. Porque Paulo, ele vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versos 4, nos versos 11, ele vai falar assim, né, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí, na parte final ali, queridos, eu não vou ler o capítulo todo, né, todos esses versos, daí ele vai falar do Espírito Santo. Ele vai falar assim, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E aí, o que para mim contrasta com aquilo que Tiago está falando? Porque Tiago está falando assim, que parece que o dom de mestre é algo que tem que partir da pessoa procurar isso. Porque ele vai confrontar, olha, não queira ser mestre. Porque se você quiser ser mestre, você tem que entender que sobre você vai ser uma cobrança maior. Então, parece que Tiago está confrontando aquilo que Paulo está falando. Já Paulo vai falar que os dons, incluindo o dom de mestre, não é uma opção de quem quer. Um dia eu não acordei e falei, eu quero ser pastor. Do contrário, eu fugia disso. Eu quero ser um evangelista. Eu era um jacu do mato, já falei para vocês. Nunca na minha vida eu queria ir para uma rua, chegar diante de uma pessoa que nunca vi na vida e falar de Jesus, cara a cara com alguém. Eu não queria isso. Mas Deus chamou e capacitou para isso. Mesma coisa hoje, se eu estou aqui, porque Ele me chamou e me capacitou para isso. Então, o que os dois estão falando, na verdade? O que Tiago está querendo dizer? Olha, se você não tem chamado, não faça isso. Não queira aquilo que você não tem o chamado para ser. Não queira ser pastor se você não tem o chamado para ser pastor. Não queira ser um evangelista se você não tem um chamado para isso. Não queira ser um profeta se você não tem um chamado para isso. Porém, apesar de Tiago falar que a unção do mestre sobre ele vai ser cobrado mais,
vai ser cobrado mais naquilo em que ele foi chamado para fazer. Isso isenta aquele que foi chamado para outra coisa. Ele está dizendo que aquele chamado eu posso fazer de qualquer forma, que eu não serei cobrado da minha unção naquele chamado? Não, senhor. Cada um de nós recebe uma unção, uma capacitação, um chamado para desenvolver um dom. É isso que Paulo vai falar. É isso que Paulo vai... Volta lá no slide. Não, aquele slide pode ser mesmo ali, Márcio. Isso. Se é o Espírito quem distribui os dons, o querer humano, neste caso, pode visar desempenhar algo para o qual ele não foi. Não se foi, está feio ali, né? Foi aí, viu? Não tem nada a ver com aquilo. Para o qual ele não foi chamado. Ok? Certo? Então, não vem da capacidade humana, do querer humano. E até essa coisa da capacidade também é o Espírito Santo que dá para o homem. Isso, para aquele que é chamado. É ele que capacita. Amém, queridos? Certo? Para além de simplesmente ocupar um cargo ou desempenhar o seu chamado, a unção trazia uma maior exigência de conduta. Porque não era somente, a unção não dizia somente respeito a desempenhar o teu chamado naquilo que você foi chamado, por exemplo, como mestre, como evangelista. Não era somente isso que a unção trazia sobre aquele que estava ali desenvolvendo o seu chamado. Mas também havia uma exigência de conduta para com o chamado. Daí aquilo que vai ser estabelecido sobre os presbíteros também. Então, Paulo, lá para Timóteo, ele vai falar, olha, o presbítero tem que ter essa conduta. E aí tem muita gente que pode olhar para isso e pensar assim, cara, os presbíteros da Gólgota, por exemplo, né, todos eles têm que viver dessa forma. Eu não. Então, isso é mais ou menos aquela herança que muitas vezes a gente carrega dentro da gente, daquela ideia meio do catolicismo romano, né, onde olha para o padre, é o santo padre. Então, olha para Gólgota, o santo Pipe. Já riram porque não tem nem sentido isso, né? Não tem sentido para quem me conhece. Entende? Mas muitas vezes a gente carrega essa ideia dentro de nós, de entender que o pastor, o presbítero, a liderança, esses têm que ter um certo grau de moralidade, de conduta acima de mim, acima de nós. Então, ele tem que se comportar assim, eu não. Isso está certo? Porque o presbítero tem que ser essa conduta. Aqueles que não ocupam um lugar de liderança podem se comportar de qualquer jeito? Não é isso. É claro que aquele que está lá em cima, ele tem que ser o exemplo. E se em algum momento ele não serviu de exemplo, ele tem que ser destituído daquela ocupação? Também não. Não é isso. Porque esse tem que ser o padrão na sua normalidade. Nós temos que saber distinguir uma coisa da outra, queridos. O cristão foi chamado, para viver uma vida de santificação o maior tempo possível na vida dele. A conduta dele, o falar dele, o agir dele, o pensar dele, tem que ser vivido debaixo de uma vida de santificação, de busca. E o pecado na vida dele tem que ser ocasional, acidental. Momentos em que, infelizmente, nós tropeçamos em nós mesmos, na nossa carne, naquilo que João vai distinguir, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não é uma coisa que está lá fora, mas está dentro de cada um de nós. Para esse mundo interior, que está dentro de cada um de nós, esse mundo interior é aquele ao qual nós não devemos ouvir e nem alimentá-lo. Nós temos que lutar contra ele todos os dias. É aquilo que Paulo chama da nossa carne. Amém? Certo? Então, não é só o presbítero que tem que lutar contra a carne dele. Todos os filhos de Deus, todos aqueles que são chamados, e aí a gente vai chegar lá nessa parte da unção,
todos nós temos o compromisso de viver essa vida íntegra diante do Deus ao qual nós amamos. A unção, a segunda coisa, queridos, do significado da unção, é que a unção ela não procedia da vontade humana. Era Deus quem escolhia. Amém? Lá no final do texto, a gente viu lá em 1 Coríntios, né? Volta naquele slide lá, de 1 Coríntios lá, esse. Então, olha lá, como lhe apraz. Então, ali o texto está falando de quem? Do Espírito Santo. Então, não é eu quem escolho, é o Espírito Santo que olha para cada um de nós assim. Não sei qual é o requisito que ele escolhe para isso. Eu não acredito que chamado e a soberania de Deus são duas coisas distintas. Eu creio que Deus me escolheu para ser o pastor de uma comunidade de roqueiros, porque lá, na sua soberania, ele olhou para aquele menino punk, o qual ele permitiu viver aquela vida naquele momento. Eu já contei várias histórias para vocês daquilo que eu vivi quando estava lá. Ontem eu estava falando com um amigo, que também dentro do movimento punk, que uma semana atrás, numa crise de ansiedade imensa, pegou um 38 e quase acabou com a vida dele. E o mais massa é isso, queridos. A gente tem um grupo desses punks dos anos 80, tudo aqueles fedidentos da época, tudo lá. E ele falando assim, semana passada eu tive ele relatando que ele quase teve uma crise, e eu quase dei um tiro na minha cabeça. E ele completou assim, mas graças a Deus que não permitiu que eu tirasse a minha vida. Eu estava compartilhando isso com a Kátia. Falei, eu tenho vivido um momento maravilhoso de ver os frutos na minha vida, daquilo que eu tenho plantado na vida dos meus amigos desde o movimento punk. Vocês viram o Aquiles Priester? Né? Essa semana eu vi um vídeo dele na igreja, lá com a esposa, com os filhos, com a camiseta lá, Jesus is Lamb, o Lord is Lamb, uma coisa assim. Então, na igreja. Conversei com ele, eu acho que semana retrasada, sobre isso, perguntando para ele como é que estava sendo, e ele falando um pouco sobre isso. Então, maravilhoso isso. Né? Então, entrando nessa questão, Deus ele olha para a gente assim, e ele fala assim, cara, esse cara eu quero como profeta, esse eu quero como mestre, esse eu quero como missionário, esse eu quero como evangelista. Né, o Kenny hoje está na igreja presbiteriana, estudando, fazendo um seminário, né, provavelmente vai ser um pastor na igreja presbiteriana, mas quando eu conheci o Kenny, ele já estava na Jocum um bom tempo, né? E vocês lembram quando nós enviamos o Kenny para a Índia com a Mica e a Manuzinha bebê, né? A Manu era bebê. E aí eu lembro, cara, ele falou assim, Pipe, vou para a Índia. Eu falei assim, beleza, né? Boa sorte na comida lá na Índia, né? Boa sorte. Daí ele falou assim, mas eu vou para Caxemira. Eu falei, você é louco? Você é doido? Eu vou para Caxemira. Tinha um rapaz que eu tinha dado uma força para ele, o Bruno, que ele veio estudar aqui, e o Bruno já estava na Caxemira. E a Caxemira, para todo mundo que tem acesso assim, ao mundo missionário, sabe que a Caxemira é um cemitério de missionários. Lá não tem vez. Se descobrirem você e te pegarem, é caixão. Eu falei, cara, porque ele tinha ido sozinho. Ok, mas com filho, você é doido, cara. Ele, estou indo. Ore por mim. E foi para Caxemira. E pelo menos umas 2 vezes, eu lembro de estar em casa assim, olhar o WhatsApp. E aí era o WhatsApp do Kenny, mandando mensagem.
Pipe, pede para a igreja orar por nós. Porque os caras descobriram a gente aqui e a gente está tendo que, picar a mula. Não dava tempo nem de juntar as coisas direito. Simplesmente tinha que entrar num carro e desaparecer para não serem mortos. E aí? É uma unção. É uma capacitação para isso. Então, o missionário, ele recebe uma capacitação da parte de Deus. Quando Deus escolheu o Kenny, ele o capacitou para isso. Não é para qualquer um ir fazer isso. Nem todos somos chamados para fazer isso. Amém? Certo? Ufa, né? Ufa. A terceira coisa é que a unção, ela trazia, então, a capacitação, né? Então, como Deus escolhia, ele capacitava, ou capacita. Então, ele dava a capacitação para aquela pessoa exercer aquele ministério. Mais uma vez, queridos, capacitação para exercer um ministério não é a mesma coisa que capacitação de caráter. Estão entendendo? Porque Saul tinha capacitação para ser rei, mas era um mau caráter. Davi tinha capacitação para ser rei, mas também era um mau caráter, ou não era? Vocês acham que Davi era menos pior que Saul? Reconheci um não no meio da... Né? Era tão mau caráter, ou até pior que Saul. A gente não, pelo menos, não tem nenhum relato na Bíblia acerca do caráter de Saul, que nos meus olhos era menos pior do que Davi. Para mim, Davi era pior que ele. Tudo bem que Davi tinha as qualidades, talvez, em outros aspectos, melhores que Saul. Mas em certos aspectos, ele era pior que Saul. Ok? Estão entendendo? Então, capacitação para exercer o ministério, muitas vezes eu tenho a capacitação para exercer, mas algo em mim cria barreiras e bloqueios para que eu exerça aquele ministério, aquele chamado. Então, cada um sabe de si. Cada um sabe aquilo que tem se tornado um tropeço ou empecilho para o desenvolvimento do ministério. Vou dar um exemplo, por exemplo. Né? Alguém quer entrar no ministério de louvor. Teve um menino que uma vez, cara, chegou para mim assim e falou assim: quero entrar no louvor. Beleza, vamos fazer um teste. O que você quer fazer? Eu quero tocar bateria no louvor. E ele falou assim para mim, assim, eu sei tocar pedal triplo. Eu falei, pedal triplo? Eu nunca ouvi falar em pedal triplo. Eu sei que tem pedal duplo, né, que os caras usam, né, para simular dois bumos, mas pedal triplo eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Beleza, né, mas sabendo tocar com um pedal já tá bom, né? E aí o Pé foi fazer um teste, cara. E a moral da história é que o Pé não sabia nem segurar uma baqueta. Quem dirá usar pedal triplo, não sei de onde que ele inventou aquilo. Como ele era lutador de artes marciais, acho que ele confundia o pedal triplo por aquele nunchaku, que é de 3 barras, assim, sei lá, confundiu alguma coisa, né? Eu falei assim, né? Eu vi ele fazendo o teste, assim, né? Eu olhei assim, uma cara de decepção, né? Falei, esse Pé deve ser maluco, alguma coisa, né? Maluco, no mínimo maluco, né? Daí eu falei, cara, acho que não, né? Ele, não, mas eu sei cantar. Eu falei assim, o que você canta? Eu canto Petra, Strapper. Eu falei assim. Daí eu já subiu meu coração, né? Falei, o cara canta Petra, né? Já vai lugar na certa, né? Falei, então vamos fazer um teste. Cara, o piano não acertava nem o tom. Falei assim, faz um lá. E ele, não acertava de jeito nenhum. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa tem a intenção, tem a vontade de fazer algo para Deus. Né? E às vezes ela imagina assim, eu quero fazer isso. Só que ela não quer o processo para chegar a isso. Então, por mais que a gente recebe a capacitação, queridos, não substitui o esforço. Entendam isso. Amém?
Porque a gente pode confundir capacitação com não preciso me esforçar para isso. Então, tenho um chamado para ser missionário. Amém. A capacitação que Deus vai te dar é que você vai ter, talvez, uma maior facilidade que os outros para aprender a falar uma outra língua. Mas você acha que isso simplesmente vai, que nem Atos dos Apóstolos, assim, você vai receber uma unção e você vai do nada aprender a falar uma outra língua do dia para a noite? Pode ser que aconteça, mas eu desconheço esse caso. Eu sei que aconteceu em Atos 2, mas foi uma vez só também. Aconteceu naquele dia e depois não aconteceu mais, nem com eles mesmos. Amém? Certo? Então, eu tenho o chamado para trabalhar com música, por exemplo. Né? Acho. Né? Eu tenho o chamado para trabalhar com música. Mas o que aconteceu nesse chamado? E a capacitação? A capacitação para aprender música. Mas isso foi da noite para o dia? Não. Ninguém sabe que eu ficava 6 horas por dia estudando guitarra, para não aprender direito. Mas ficava 6 horas por dia estudando, aprendendo, me esforçando para aprender. Amém? Certo? Eu quero aprender a cantar. Se esforce. Vai fazer aula, vai estudar para aprender a cantar. Eu quero pregar, como eu falei, e isso foi uma coisa que eu não comecei sabendo fazer. A primeira vez que eu preguei, eu lembro que lá no tempo da mocidade presbiteriana, o líder da mocidade me desafiou, falando: Pipe, você pode trazer uma palavra sábado no culto dos jovens? Eu falei: bora, vamos lá. Cara, eu acho que durou 3 minutos, se durou 3 minutos. O cara ficou decepcionado comigo. Ele achou que eu ia arrebentar. Eu ia fazer pelo menos uma meia horinha ali, né? Não deu 3 minutos de pregação. Entende? Graças a Deus, naquela época, eu não gravava culto. Imagine. Amém? Então, capacitação não substitui o esforço para alcançar a excelência no teu chamado. Então, ela capacitou reis, sacerdotes e profetas e a igreja e até mesmo Jesus. Porque olha lá o que Lucas 4:18 diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, mesmo Jesus, ele carregava sobre ele a unção ou a capacitação para fazer aquilo ali. Então, diante da capacitação, ele ia e Deus usava a vida dele porque Deus o havia capacitado para exercer o seu ministério. E aí lá em Atos 1:8, olha o que acontece lá na descida do Espírito Santo, né? Olha o que Jesus fala antes disso, lá em Atos 1:8, Jesus fala para eles o quê? Vão lá e saiam pregando o evangelho simplesmente, do nada? Lá em Atos, Lucas vai falar para eles: olha, antes de vocês saírem fazer qualquer coisa, aguardem, esperem. Esperem o quê? A unção. A unção, o que é a unção? A capacitação. Então, ninguém é chamado para fazer qualquer coisa para Deus, sem que receba a capacitação para realizar aquilo que você foi chamado para fazer. Olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo, né, ou a força do Espírito Santo, que virá sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até aos confins da terra. Então, olha só o que Jesus fala para eles. Jesus não chega assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tchau, até a minha volta. Ele fala: não, vocês vão ficar lá, aguardem, até que vocês recebam o revestimento da capacitação, do poder para fazer aquilo que vocês foram chamados. Quando a gente ouve falar em poder, a gente, né, já imagina uma coisa, uma força, uma energia. Não, é uma capacitação. É o poder, a força para exercer e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? É isso, nada mais do que isso. Lá em 1 Pedro 2:9, vós, porém,
são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha só o que Pedro está falando. Ele fala que isso daí é o que a igreja é. Todas essas coisas. Para qual finalidade? Por que nós somos isso? Por que nós somos sacerdócio real? Por que nós somos nação eleita? Por que nós somos povo escolhido por Deus? Para um propósito. Qual que é o propósito? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, o nosso chamado, a unção que está sobre a igreja, é para desenvolver isso nesse mundo. Amém? Para anunciar as grandezas do Deus o qual nós cremos. Lá em 1 João 2, 20 e 27, vós, porém, tenham uma unção que procede do santo. Para quem que ele está falando isso? Para a igreja. Então, todos vocês têm unção? Sim. Sim. Todos vocês têm uma unção, uma capacitação. O poder de Deus está sobre cada um daqueles que creem em Cristo Jesus, que são batizados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Cada um daqueles, cada um de nós tem a unção, o poder, a capacitação para exercer. Voltando, capacitação substitui o empenho? Não, mas a capacitação está aí. Se eu sou chamado para exercer isso, a capacitação já está em mim. A única coisa que eu tenho que fazer é desenvolver aquilo que eu já fui chamado. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Daí ele vai falar aí, não preciso que ninguém ensine e outras coisas mais. Mas a unção já está sobre cada um de nós. E por último, meus queridos, obrigado, Wesley. Que Deus te dê unção dobrada na tua vida. E vai cobrar dourado, hein? A unção forma em nós a vida cristã, porque aquele que é o verdadeiro ungido vive em nós. Então, a outra coisa que a unção também gera em nós é a vida de Jesus em nós. É aquilo que Gálatas 2:20, né? É o meu texto preferido nas Escrituras Sagradas, sem sombra de dúvida. Para mim, Gálatas 2:20 é o coração da Bíblia. É o propósito da Bíblia. Ah, Pipo, mas a crucificação? A crucificação aponta para essa máxima da Bíblia, na minha percepção. Quando Paulo fala, e já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Essa é a unção máxima que está sobre nós. A capacitação para viver a vida cristã. Amém? Mais uma vez, capacitação para viver a vida cristã substitui o esforço para viver a vida cristã? Não. Porque naquilo que compete a mim como ser humano, refrear os impulsos da minha carne, não dar ouvidos para a minha carne, obedecer a Deus naquilo que eu fui chamado para fazer, compete a mim. Deus não vem obedecer no meu lugar. É eu quem tenho que obedecer o Senhor e fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Amém, queridos? Amém? Continuando lá, no verso 14, ele vai falar, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, mais uma vez, né, que já tinha se passado pelo menos 20 anos, e é interessante, né, que assim que a unção sai de Saul, o que acontece com ele? No mesmo momento, ele fica endemoniado. Então, fica esperto. Fica esperto, porque quando sai, volta com mais 7. Olha o que acontece com Saul. Assim
que o Espírito Santo deixa ele, a unção sai de sobre ele, ele fica endemoniado. Pelo menos é o que aparenta o texto dizer. Que um espírito maligno, e vindo da parte de quem? Da parte de Deus, né? É Deus quem fala assim, vai lá, Satanás. Demonstrando mais uma vez que o diabo é submisso ao Rei do Universo. Amém? Deus não tem um inimigo, como muitas vezes a gente desenha e faz, como se Deus estivesse numa queda de braço com Satanás, né? Esse tipo de coisa. Deus não tem nenhum inimigo no quesito a comparação de poder, de majestade, de autoridade. Amém? Certo? Apesar da Bíblia falar que nós éramos inimigos de Deus, inimigos não no quesito a fazermos frente ao seu poder e à sua autoridade e ao seu senhorio. Amém? Não nesse quesito. Ok? Então, Satanás, em nenhum momento, está em pé de igualdade com o poder de Jesus, com o poder do Espírito Santo e com o poder do Pai nas nossas vidas. Amém? Do contrário, a Bíblia fala que essa autoridade, depois nós vamos falar sobre isso, está sobre nós, até mesmo de pisar em Satanás, que é o nosso inimigo. Aí sim, ele é nosso inimigo, mas ainda assim, o poder dele, comparado ao poder que está em nós, é absolutamente nada. Amém, queridos? Nós temos que ter medo do diabo? Não. O diabo tem algum poder sobre as nossas vidas? Não. Porém, podemos dar lado para que ele haja em nossas vidas? Sim. Não é isso que Paulo fala? Pedro fala? Eis que o diabo está ao nosso derredor, pronto a nos tragar, procurando a oportunidade. Então, nós somos os únicos que podemos dar lado para o agir dele nas nossas vidas. Certo? Obviamente que isso não diz que eu posso pôr a culpa nele, então. Amém? Quando o Pipe erra, toda a culpa da burrada pertence ao Pipe. É o único e exclusivamente ele. Satanás só vai lá e oferece o banquete. De esterco, geralmente. E a gente vai lá e se lambuza com aquilo. Com aquelas coisas que dizem respeito ao tempo, ao momento, aquelas coisas passageiras. E trocamos pelas coisas que são eternas. Os servos de Saul lhe disseram ao espírito maligno, mandado por Deus te atormentando, que o nosso Senhor mande esses teus servos à procura de um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que lhe serviam, encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos criados respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. É interessante, né? Porque Davi, a partir do momento em que recebe a unção da parte de Samuel, a postura de Davi aparentemente é outra. Parece que ele cria uma fama por causa daquela unção que já está sobre ele. Que ele é conhecido como um guerreiro valente. Então, o Espírito Santo, a unção que está sobre ele, traz sobre ele essa coragem, essa intrepidez, essa valentia. Isso não remete a Pedro? Vocês lembram de Pedro? Antes do Espírito Santo vir sobre ele? Quem era Pedro? Era um bundão. Era um covarde. Quando você vai ler o texto ali, os momentos em que ele nega Jesus, uma das coisas que ele nega é diante de uma mulher, que naquele tempo não tinha nem testemunho, nem palavra. Então, ele nega Jesus diante de uma mulher que era uma escrava, de uma posição social pequena e uma mulher ainda por cima naquele contexto. Ele nega Jesus como conhecer Jesus.
E aí a gente vê um Pedro, depois que recebe a unção do Espírito Santo, a capacitação para testemunhar, para ser de fato um apóstolo com poder e autoridade, esse Pedro agora está disposto a morrer por causa de Jesus. De um covarde, agora ele não está nem aí. Os caras falam, olha, você para de ensinar isso. Para de ensinar isso. E batem neles. Quando eles se reúnem com a igreja, eles saem jubilosos. Porque eles se acharam dignos de apanhar de Jesus. Esse Pedro, agora ungido, se fosse no tempo lá, pudesse voltar no tempo, com aquela unção, e aquela mulher tivesse perguntado para ele assim, você conhece Jesus? Eu falei, eu conheço. E estou disposto a morrer por ele. Vocês entenderam o que a unção faz na nossa vida? Ela nos dá coragem, capacitação para o testemunho. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Tal. Pulando aqui, queridos. Lá no verso 23. Sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Então a unção que estava sobre Davi envolvia pelo menos 3 coisas aqui nesse texto: coragem, unção profética e a unção de expulsar demônios. Conhecem essas 3 coisas? Especialmente essas 2 últimas. A unção profética para proclamar a palavra de Deus, aquilo que vem da parte de Deus, porque os salmos, muitos deles são proféticos, e a unção para expulsar demônios. Lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 16 a 19, Jesus ele fala assim na parte final: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois lá em Lucas, queridos, no capítulo 10, verso 17 e 19, essa unção que está sobre Jesus, olha o que acontece com os discípulos. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha só o que acontece. A unção que estava sobre Jesus de libertar os cativos, agora também está sobre os discípulos. A mesma unção, a mesma capacitação agora está sobre os discípulos. Daí lá em 2 Timóteo 1,7, olha o que Paulo vai falar. Pois Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Mas especialmente essa questão da timidez. Deus não nos deu a unção da covardia. Deus não nos deu a unção da vergonha do nome dele. Deus não nos deu a unção da timidez. O Pipe tinha a unção contrária antes. A unção da timidez, a unção da vergonha, a unção do medo. A partir do momento em que o Espírito Santo vem habitar em mim, essa covardia, esse medo que eu tinha de falar, de pregar o Evangelho, ela começou a ser trabalhada. Mais uma vez, a unção substituiu o esforço? Não. Eu vou contar isso mais uma vez, porque esse contexto cabe muito bem o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui para a rua pregar o Evangelho, eu tinha 18 anos de idade. No cactus da vida, para não dizer a flor da idade. Eu tinha 18 aninhos de idade. Um menininho. Um ex-punk. Recém-convertido.
Estou em casa orando, apaixonado por Jesus. O Espírito Santo me fala, vai lá para aquela praça, que eu quero te usar nessa manhã. Um sábado de manhã, isso. Vou andando, mais ou menos uns 3 quilômetros de onde eu morava. Chego naquela praça, sento num banco e oro. Senhor, para tirar a dúvida da coisa, para ver se foi coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Se o Senhor quer me usar mesmo nessa manhã aqui, Senhor, a hora que eu abrir os meus olhos, vai ter alguém sentado do meu lado. E eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu abri meus olhinhos, tinha um miserável sentado do meu lado. E agora? Eu falei que eu ia. E eu comecei a pregar o Evangelho para aquele rapaz ali. Naquela manhã, eu preguei o Evangelho para várias pessoas ali. E todas as vezes em que eu abordei alguém, foi uma barreira entre o medo, a timidez, a vergonha, para fazer aquilo ali. E aquilo se tornou um hábito na minha vida. A partir daquele dia, chegava sábado de noite, a gente ia para a igreja, no culto da mocidade, participava do culto, terminava o culto, tinha um momento de comunhão ali, e eu e o Fábio, especialmente, né, e os outros discípulos que estavam já caminhando com a gente, passava a madrugada, queridos, nos botecos de Foz do Iguaçu, especialmente nos points onde ficavam os punks e os headbangers, a gente ficava lá, a madrugada. Dava umas 3 horas da manhã, a gente ia, geralmente dormia na casa de um irmão que morava mais perto ali. 9 horas da manhã, todo mundo na escola dominical. Com as ramelas para tudo que é lado, estava na escola dominical. Todos os finais de semana, nós estávamos nas ruas pregando o Evangelho. Todas as ruas. Daí, o primeiro baterista do Desertor foi fruto do evangelismo. O primeiro baixista do Desertor foi fruto do evangelismo. Os primeiros caras que eu falei, eu queria montar uma banda, mas não tinha crente que gostava de punk hardcore. Falei, cara, eu vou ter que buscar esses caras lá no mundo. Vou ter que converter esses filhos do diabo para Jesus e usar esses caras. E foi o que aconteceu. O Desertor, quando começou com 2 caras que eram filhos na fé. O Moita foi engraçado. O Moita, a gente estava numa prainha artificial em Foz do Iguaçu, né, porque era de rio. E aí estava lá o pessoal da igreja ali, tocando os violões, né, tocando os Cates Barneia, os Oficina G3. Isso aí era death metal, galera, na época. Né? A gente estava ali, tocando ali uns negócios, daqui a pouco, né, cara, um rádio, assim, uma barulheira, assim, escutando, acho que era Ratos de Porão, sei lá, que os caras estavam ouvindo lá, né. E eu sempre carregava comigo umas fitas cassete, né, do Mortification, On Bad Pig, umas bandas cristãs, né. E, cara, olhei pro baterista da banda, o Jordani, né, e falei assim, cara, vamos lá, o Fábio também, vamos lá. Chegamos lá, cara, os caras estavam bêbados, assim, né, e o Moita estava mais bêbado de todos. E eu falei, galera, né, os caras ficaram meio estranho a gente, né, e a gente já andava de visual na época. Falei, podemos trocar uma ideia aí e tal, né, vamos ouvir um som aí e tal. Aí colocamos lá um Mortification lá, né, e os caras começaram a ouvir. E aí a gente, naquela roda ali, falei assim, paramos o som, podemos conversar com vocês 1 minuto e tal. E aí a gente pregou o Evangelho para eles, para todos eles. No outro sábado, estavam todos eles no culto da igreja presbiteriana. Todos eles estavam lá. E o Moita se tornou, que estava lá, o mais bêbado de todos, se converteu naquele dia, porque a gente fez uma oração com eles. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso? Porque aqui está diante de vocês um cara que jamais teria coragem de abordar alguém e falar de Jesus, se não fosse a unção recebida da parte dele. E mesmo recebendo a unção da parte dele,
teve que se esforçar, quebrar as próprias barreiras nele mesmo, para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém? Então ninguém tem desculpa. Se algo queima no seu coração, que você queira fazer, obedeça o teu chamado e vá fazer o que você foi chamado para fazer. Não importa o que se coloque contrário a isso. Não importa que algumas vozes possam dizer que você não tem capacidade. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Mas você vai ter que se esforçar para fazer o que Ele te chamou para fazer. Amém? Estou quase encerrando, queridos. Os apóstolos estavam recebendo ameaças. Lá em Atos 4, 29 a 31, olha só, essa parte da ousadia, ele começa dizendo assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E como fruto de estarem cheios do Espírito Santo, de terem recebido a unção, a capacitação, a ousadia, a coragem, olha o que o texto fala: e anunciavam a palavra de Deus. Queridos, a unção que estava sobre Jesus, que estava sobre cada um dos apóstolos, que estava sobre aquela igreja que inicia o movimento, o qual nós fazemos parte até hoje, daquilo que a gente chama de cristianismo, está sobre nós. A unção da coragem, a unção da proclamação, da profecia, e a unção para libertar os cativos, para expulsar literalmente os demônios da vida das pessoas, porque as pessoas estão presas, escravizadas nas garras de Satanás. E está sobre cada um de nós a responsabilidade de proclamar o Evangelho e a autoridade para ordenar a Satanás que saia da vida dessas pessoas. Mas antes de tudo, tem que sair das nossas vidas. Antes de tudo, a unção que está sobre nós tem que parar de ficar na gaveta. Ela tem que se manifestar nas nossas vidas. E para isso, nessa noite, queridos, o Espírito Santo está nos chamando para um novo tempo. Um tempo de santificação, um tempo de busca, um tempo de abraçar o nosso chamado, se envolver naquilo que Deus chamou a cada um de nós, para a glória do nome dEle. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te somos gratos pelo teu chamado a cada um de nós, para acordarmos do nosso sono, para sermos libertos dos nossos medos e abraçarmos aquilo que nós fomos chamados, porque a tua unção já está em nós. A capacitação, Deus, para provarmos de grandes coisas que o Senhor pode fazer por meio de cada um de nós, está sobre cada um de nós.
Deus, tem misericórdia de nós e não permita com que fujamos por medo, por comodismo, por desculpas, ou até mesmo por pecados que possam estar sobre cada um de nós, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. O mesmo poder que libertou ainda está sobre nós para libertar primeiramente a nós e a todos aqueles que o Senhor nos der a oportunidade para proclamar a Tua palavra, as grandezas do Teu nome e do Teu poder, do Teu amor, da Tua salvação. Obrigado por essa oportunidade, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Amém.